O Brasil esperou menos de uma década após o tetra para o Galvão Bueno enfim gritar. Brasil! Aquela manhã, para nós no Brasil, foi inesquecível, 30 de junho de 2002. Aliás, comenta aqui embaixo já se você tem lembranças desse dia, o que você estava fazendo na hora da final da Copa do Mundo. Você lembra? O que você estava fazendo? A gente assistiu o jogo aqui na sala, meus primos vieram pra cá. Exatamente aqui. Sim. Nesta TV. Não. Mas e se eu te dissesse que naquele mesmo dia, horas antes de Brasil e Alemanha, nós tivemos uma outra final, com ainda mais gols, e que foi tema de cinema. O quê? Pois é, as duas piores seleções do mundo se encontraram numa altitude de mais de 2.000 metros para fazer a outra final, a que decidiria qual era o pior time do mundo. Essa é a melhor história do mundo de hoje. Sou Matheus Schenck e esse é o Nonsense Futebol. Johan Kramer é um torcedor holandês e cineasta, fanático por futebol. Ele ainda não tinha produzido nenhum documentário voltado especificamente a esse tema. Ele queria debutar nas telonas falando com algo relacionado à Holanda, só que a Holanda acabou falhando na classificação para a Copa do Mundo de 2002. O jeito então foi uma outra ideia, que sinceramente foi muito mais legal. Que tal então produzir um jogo entre as duas piores seleções do mundo? Calhou que naquela época eram Butão na Ásia e Montserrat no Caribe. E havia fortes motivos para que fossem as duas piores seleções do ranking da FIFA. O Butão, reino budista no extremo leste do Himalaia, ainda não havia sido descoberto pelo gênio Paulo Soares. China 12, Butão 0. E aí? Pobre Butão, né? Número 180. Vai pro intervalo. Que foi? Que foi? Eu fiquei até tonto, cara. Mas os caras eram ruins, bem ruins. Em 2000, levaram o que é até hoje a maior derrota de sua história, 20-0 para o Kuwait, com direito a 8 gols de um jogador só. É claro que essa expulsão no primeiro tempo deve ter prejudicado um pouquinho o time butanês. O próprio fato de estar, digamos assim, perdido no Himalaia, tornava o Butão extremamente isolado. Isso começou a mudar em 1999, quando o primeiro canal de televisão do país e o sinal de internet foram inaugurados. E na mesma semana, foi num grande evento comandado pelo rei do país, Jigme Singye Wangchuk, monarca butanês de 1972 a 2006, quando abdicou do trono. O Butão, como vários outros países do terceiro mundo, está se abrindo Que cara mais engraçado! para o mundo exterior por meio da TV, do comércio, turismo e investimentos, ainda que em escala muito pequena. Falou para a Folha um sociólogo especialista em impactos da globalização em junho de 99. A situação de Montserrat não era das melhores em relação ao futebol, mas um desastre natural acabou piorando tudo anos antes do fatídico confronto contra os butaneses. Montserrat é um território caribenho pertencente ao Reino Unido. É bem pequeno e isolado, e a situação piorou em 95. Foi quando o vulcão Soufrière começou a dar sinais de que iria verdadeiramente explodir. A capital Plymouth começou a ser abandonada em abril de 96, mas só em maio do ano seguinte, as autoridades viram que a situação estava insustentável e começaram a forçar a saída dos moradores. Um mês depois, Plymouth foi arrasada pela erupção. 19 pessoas morreram. Nenhum aeroporto da ilha escapou. A cidade ficou 6 metros debaixo das cinzas. 2/3 da população, ou seja, 7.000 pessoas, fugiram da ilha, a maioria para o Reino Unido. Essa tragédia acabou atrapalhando em tudo para Montserrat, inclusive, claro, no futebol. A seleção nacional só pôde voltar a jogar uma partida oficial 4 anos depois. E para jogar em casa de novo, demorou ainda mais, eles só foram fazer isso em 2004. Seja como for, até o momento do jogo contra Butão, Montserrat só tinha vencido 2 partidas oficiais desde que havia começado a jogar bola, em 1991. Aliás, ano mágico, 91, né? Coisas maravilhosas aconteceram em 91, como o meu nascimento. A ideia do documentário havia surgido em dezembro de 2001, e apenas 6 meses depois já estava saindo do papel para o campo. Mas onde? Até pelo fato de o estádio em Montserrat ter virado cinza de vulcão, a partida foi acertada para ocorrer no estádio Changlemitang, em Thimphu, capital butanesa. Anos mais tarde, o estádio foi remodelado e ficou, ó, bonitão. A imprensa local chegou a conversar com os jogadores. Tanto Butão quanto Montserrat acreditavam numa vitória.
mas nenhum dos dois tinha sequer jogadores ou clubes profissionais naquela época. O goleiro Cecil Lake, de 36 anos, por exemplo, chegou a comentar que era impossível viver do futebol em Montserrat. Ele trabalhava das 8 às 4, assim como praticamente todo mundo na ilha. Além dele, foram recrutados 4 jogadores oriundos da Grã-Bretanha. Jogadores que eram, na verdade, um estudante de 18 anos, um assistente de loja de 21, um consultor financeiro de 30 e um vice-gerente de loja de apostas de 23 anos. A esperança de gols era o atacante Otley Laborde, policial em Montserrat. A Federação Butanesa convidou o técnico holandês Arie Schans para 3 semanas antes do jogo começar a treinar o time pro amistoso. Montserrat, por sua vez, perdeu o técnico dias antes da viagem. Paul Morris pediu demissão por interferência da federação no time. O primeiro-ministro de Montserrat disse que o jogo era uma boa propaganda para o país, tão afetado pelas ações do vulcão. O time caribenho viajou com 17 jogadores e 6 membros da comissão técnica rumo a Thimphu. Butão tinha como principal esporte o arco e flecha, Montserrat, o cricket. Um era budista, o outro cristão. Um pequeno reino do Himalaia contra uma ilha vulcânica. Em 30 de junho de 2002, as diferenças foram colocadas de lado e esquecidas durante 90 minutos. Antes de 5 minutos, Butão mostrou que tinha tudo para vencer com facilidade. O atacante e capitão Vangai Dorje cabeceou fraco, mas Lake aceitou. Falha do goleirão e 1-0 para a festa dos 15 mil presentes. Na etapa final, o cansaço de Montserrat foi ficando evidente. De falta, Dorje, um dos poucos butaneses a terem jogado futebol profissional na Índia, marcou mais um. O veterano atacante Dinesh Shinetri, com uma simpática bandana, fez 3-0. E Vangai Dorje chegou ao hat-trick pouco depois, 4-0. Ao fim do jogo, os capitães Dorje e Charles Thompson dividiram literalmente uma taça comemorativa da partida. O técnico de Montserrat, William Lewis, colocou a culpa da derrota na altitude de 2.300 metros. Falou que se o time tivesse treinado no terreno do jogo algumas semanas antes, poderia ter sido diferente. Já o artilheiro Vangai Dorje, autor de 3 gols, destacou uma ótima sensação após a partida, mas lembrou que sim, Montserrat podia reclamar do fato da altitude. Já o Thompson, o capitão de Montserrat, falou que Butão deveria ir jogar no território caribenho em uma ocasião futura. Lembra do Thompson? Do Silvio Santos? Nunca vi essa pegadinha? Joga no YouTube aí, Thompson, Silvio Santos. Thompson! Thompson! Momentinho. Pois não, chefe. Thompson, ele errou. Ele errou? Ele errou. Você não foi avisado por fazer? Você nunca viu isso? Gente... Horas após o apito final, os jogadores estavam reunidos novamente, desta vez para assistirem juntos a grande final da Copa do Mundo, que rolou a menos de 5 mil quilômetros de Thimphu. The Other Final ganhou o prêmio de 2003 no Festival de Avignon como melhor documentário. Também recebeu menção honrosa no Festival Internacional de Filmes de Bermuda no mesmo ano, embora não estivessem todos de bermuda. Não é? Mas e hoje em dia? Como é que estão Butão e Montserrat no futebol? Dá pra se dizer que ambas melhoraram consideravelmente o nível de jogo. Ok, tá certo que o Butão andou levando umas goleadas monstruosas nos últimos anos. 15 do Catar, 14 de Omã, 12 da China, 10 da Palestina, é verdade. Mas também tem alguns resultados interessantes. Em 2015, venceu o Sri Lanka 2 vezes para se classificar à segunda fase da eliminatória da Copa. E em 2019, venceu o último jogo até hoje, 1-0 sobre Guam, na campanha rumo ao Catar. E tem talento natural made in Bhutan no time. O principal jogador hoje é Shenshu Gyalchin, 22 anos e que atua na Índia. Ele já é o atleta com mais jogos e mais gols nos Dragon Boys. O técnico da equipe é Pema Dorje, ex-jogador da seleção. Montserrat também tem suas pequenas glórias, em especial a partir das eliminatórias da Copa 2018. A campanha acabou cedo, mas eles chegaram a empatar com Curaçao, treinada por Patrick Kluivert. Na Liga das Nações em 2019, foram 5 vitórias dos Esmeralda Boys. E na atual campanha para a Copa do Catar, venceram 2 vezes, o que significou os primeiros triunfos da história do país em eliminatórias de Copa. Destaque para a presença de Lily Taylor, atacante do Nottingham Forest e capitão do time. Foi dele o gol do empate contra El Salvador em 1-1, em março deste ano, e um dos resultados mais celebrados pela seleção.
E em dias atuais, quem faria The Other Final se resolvessem reunir as duas piores seleções do ranking da FIFA para uma partida? O penúltimo lugar, de acordo com o ranking FIFA de maio, é de Anguila, pequeno território britânico no Caribe. A última posição é de San Marino, enclave dentro da Itália e república mais antiga do mundo. Um jogo entre eles provavelmente seria em território europeu, já que San Marino tem um estádio, o Olímpico de Serra Valley. Anguila tem um campo, mas pelas imagens que temos dá pra ver que falta muita estrutura. Ah, curiosidade, Anguila hoje é treinada pelo Stern John, atacante de Trinidad e Tobago que jogou a Copa de 2006 e maior artilheiro daquele país. Bem que esse jogo podia rolar em dezembro de 2022, né? Quem venceria, San Marino ou Anguila? Deixa aqui embaixo nos comentários. Aproveita e te inscreve no canal, sempre importante pra gente. Deixa teu like, comenta aqui embaixo, te inscreve, ativa as notificações e pra ver mais vídeos, olha aí.